Então Pilatos tomou Jesus e mandou chicoteá-lo. Os soldados teceram uma coroa de espinhos, colocaram-na sobre sua cabeça e o vestiram em um manto púrpura. Vieram a ele e disseram: Saudações, Rei dos Judeus! E o esmurraram. Pilatos então saiu novamente e disse ao povo: Vede, eu o estou trazendo para que saibais que não encontrei nenhuma culpa nele. Jesus saiu e estava vestindo um manto púrpura e a coroa. Pilatos lhes disse: Vede, aqui está o homem. E quando os principais sacerdotes e os oficiais viram Jesus, gritaram, dizendo: Crucifica-o! Crucifica-o! Pilatos lhes disse: Levai-o vós mesmos e crucificai-o. Eu, porém, não encontrei culpa nele. Os judeus responderam a Pilatos: Nós temos uma lei, e pela lei ele deve morrer, porque ele fez de si mesmo Filho de Deus. Quando Pilatos ouviu essa afirmação, ele ficou ainda mais amedrontado e entrou no palácio novamente e disse a Jesus: De onde tu vens? Entretanto, Jesus não deu nenhuma resposta. Pilatos então lhe disse: Tu não me respondes? Não sabes que tenho poder para libertar-te e poder para crucificar-te? Jesus respondeu: Tu não terias nenhum poder contra mim, se não te fosse dado do alto. Por isso, quem me entregou a ti tem pecado maior. Por causa disso, Pilatos tentou libertá-lo. Mas os judeus gritaram, dizendo: Se tu libertares este homem, não és amigo de César. Todo aquele que se fizer rei fala contra César. Quando Pilatos ouviu essas palavras, trouxe Jesus para fora e sentou-se na cadeira de julgamento, em um lugar chamado Pavimento de Pedra, e em hebraico, Gabatá. Ora, era o dia da preparação da Páscoa, por volta da hora sexta. Pilatos disse aos judeus: Vede, aqui está vosso rei. Eles gritaram: Fora, fora! Crucifica-o! Pilatos lhes disse: Devo crucificar vosso rei? Os principais sacerdotes responderam: Não temos rei, senão César. Então Pilatos lhes entregou Jesus para ser crucificado. Levaram Jesus para fora e ele saiu, carregando a cruz para o lugar chamado Caveira, o qual em hebraico é chamado Gólgota. Lá o crucificaram
e com ele outros 2 homens, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos escreveu um letreiro, colocou na cruz e estava escrito: Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus. Muitos judeus leram essa inscrição porque o lugar que Jesus foi crucificado era perto da cidade e a inscrição estava em hebraico, latim e grego. Então, os principais sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: não escreva o Rei dos Judeus. Mas este homem disse: eu sou Rei dos Judeus. Pilatos respondeu: o que escrevi, escrevi. Quando os soldados crucificaram Jesus, tiraram suas vestes e as dividiram em 4 partes, uma para cada soldado, e também a túnica que não tinha costura tecida por inteiro. Então disseram um ao outro: não vamos rasgá-la, mas lançaremos sortes para decidir de quem será. Isso aconteceu para que as Escrituras se cumprissem. Eles dividiram minhas roupas entre si, e por minhas roupas lançaram sortes. Os soldados fizeram essas coisas. A 27. E ao lado da cruz de Jesus estavam de pé a sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, a esposa de Clopas e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe e próximo a ela o discípulo que ele amava, disse à sua mãe: mulher, eis aí teu filho. Então disse ao discípulo: eis aí tua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo levou-a para a sua própria casa. Depois disso, Jesus, sabendo que todas as coisas estavam consumadas, a fim de que se cumprissem as Escrituras, disse: estou com sede. Havia ali uma vasilha cheia de vinagre. Então puseram uma esponja ensopada de vinagre em uma vara de isopo e a ergueram até sua boca. Quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Ele inclinou a cabeça e entregou o seu espírito. Por ser o dia da preparação, para que os corpos não permanecessem nas cruzes durante o sábado, pois este sábado era um dia importante, os judeus pediram a Pilatos que as pernas dos homens executados fossem quebradas e que seus corpos fossem retirados. Então os soldados vieram e quebraram as pernas do primeiro e do segundo homem que havia sido crucificado com Jesus. Quando se aproximaram de Jesus, viram que já estava morto. Por isso, não quebraram suas pernas. Todavia, um dos soldados perfurou o seu lado com uma lança. Imediatamente,
saiu sangue e água. Aquele que viu isto dá testemunho, e seu testemunho é verdadeiro. Ele sabe que diz a verdade, para que também creais. Essas coisas aconteceram para que se cumprissem as Escrituras: nenhum de seus ossos será quebrado. E outra parte da Escritura diz: olharão para aquele a quem traspassaram. Depois dessas coisas, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, embora secretamente, por medo dos judeus, pediu a Pilatos que lhe permitisse levar o corpo de Jesus. Pilatos deu-lhe permissão. Então, José veio e levou embora o corpo dele. Também veio Nicodemos, aquele que havia se encontrado com Jesus à noite. Ele trouxe uma mistura de mirra e aloés, cerca de 100 libras em peso. Então, levaram o corpo de Jesus e o envolveram em roupas de linho com os aromas, como era costume dos judeus para enterrar os corpos. No lugar onde foi crucificado, havia um jardim. E no jardim havia uma tumba nova, na qual nenhuma pessoa havia sido sepultada. Porque era o dia da preparação para os judeus, e porque a tumba estava perto, puseram Jesus nela.